Evangelho, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje festa da exaltação da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, hoje, festa da exaltação da Santa Cruz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por toda a terra fulgura a silhueta da cruz, de onde pendeu inocente o próprio Cristo Jesus. Mais altaneira que os cedros, ergue-se a cruz triunfal. Não traz um fruto de morte, dá vida a todo mortal. Que o Rei da vida nos guarde sob o estandarte da cruz. Broquel que a todos protege, farol que a todos conduz. De coração celebremos a cruz de nosso Senhor. Moisés de braços abertos, orando em nosso favor. A cruz de Cristo abraçando, reinar possamos nos céus, com o Pai, o Filho e o Espírito, Trindade Santa, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse é o hino que hoje cantamos no ofício de laudes. A Santa Liturgia nos entrega o terceiro capítulo do Evangelho de São João, que nos fala a respeito do grande ato de amor de Deus para conosco. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. A festa de hoje nos fala a respeito desse tesouro que nos foi entregue por amor do Pai, por amor do Filho, por amor do Espírito Santo. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Por isso, cantamos no hino de laudes que eu acabei de recitar para vocês, essa certeza da salvação do Senhor ao exaltarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a origem da solenidade, da festa de hoje está relacionada com alguns episódios importantes na história da Igreja. Eu vou ler para vocês aqui. A Igreja Universal, ou seja, a Igreja do mundo inteiro, celebra hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Ao longo da história, essa festa mudou algumas vezes a sua data, tá bom? É importante a gente saber disso. E ela chega, finalmente, ao dia 14 de setembro e nesse dia permanece. É uma festa que se liga à dedicação de duas importantes basílicas construídas na cidade de Jerusalém, por ordem do imperador Constantino, filho de Santa Helena, quem descobriu a Santa Cruz. Santa Helena, na peregrinação à Terra Santa, vive uma experiência muito interessante, porque, buscando recuperar os lugares santos, é informada a respeito do lugar onde tinham as partes da cruz de Nosso Senhor. Então, Santa Helena vai até esse lugar, que ainda
até hoje permanece, né, em Jerusalém, é como se fosse um grande fosso onde os judeus jogavam. A madeira é um material muito precioso naquele lugar, pela sua escassez. Porém, a madeira da cruz era uma madeira maldita, impura, porque era marcada por sangue de pecadores. Então, essa madeira, ela era descartada. Ainda que os romanos não dessem importância para ela, quem cuidava dessa parte eram, na verdade, os judeus daquela região. E esse tipo de madeira, ainda que fosse escassa a madeira, ele era descartado. E acontece que existia esse fosso em pedra numa região extremamente seca, onde os pedaços de madeira eram lançados dentro. Então, quando falam para ela, bom, aqui é um lugar onde os hebreus descartavam as madeiras. Muito provavelmente, a madeira da cruz foi também lançada ali. Santa Helena toma consigo um dos mendigos que sofria de paralisia, estava pelas ruas de Jerusalém e que temia o nome de Jesus, e então manda que sejam retirados todos os pedaços de madeira que estavam dentro daquela cova, né, daquele fosso, e começa, com a ajuda dos sacerdotes, a rezar, pedindo que o Senhor mostrasse o verdadeiro lenho da cruz. E com a ajuda de alguns, levavam o homem enfermo e o colocavam sobre cada um dos travessões de madeira. Até que, finalmente, quando ele foi colocado sobre um dos travessões, ele ficou curado de sua paralisia. E aquele foi o sinal inconfundível de que tratava-se da cruz do Senhor. Imediatamente, aqueles pedaços de madeira foram separados e levados por Santa Helena. E assim, nós descobrimos a cruz de Nosso Senhor. Bom, uma basílica foi construída sobre o Monte Gólgota. Por isso se chama Basílica do Martírio, ou Ad Crucem, em latim. É importante a gente considerar que a dedicação dessas duas basílicas, quando pensamos em basílica, pensamos em uma igreja muito grande. Hoje nós temos a Basílica do Santo Sepulcro, que comporta dentro de si essas duas pequeninas basílicas. São muito pequenininhas. A Basílica do Gólgota, ou Basílica do Martírio, ou Basílica Ad Crucem, como nós acabamos de falar, é a pequenina igreja construída sobre esse maço de pedra, sobre essa coluna de pedra, que é o Gólgota, que não é altíssima, mas supera talvez os seus 5 a 6 metros de altura. Sobre ela foi construída essa pequenina igreja que a protege do tempo e a marca no cenário histórico como lugar em que Jesus foi crucificado, com os outros 2 ladrões, perdão. Então, a gente chama de basílica pela sua grande importância e pela titulação que recebeu, mas ela é muito pequenininha. Depois, no lugar do sepulcro propriamente, foi construída uma outra pequenina basílica que protege o lugar do sepulcro, chamada Basílica da Ressurreição, ou Basílica Anástasis, em grego significa ressurreição. Com o passar do tempo, os cristãos, nos séculos futuros, para protegerem aquelas duas igrejas que estão distantes, talvez 20 metros uma da outra, construíram a grande Basílica do Santo Sepulcro, que é um complexo arquitetônico que vai conter dentro de si essas duas outras basílicas menores que têm ao seu interior 2 lugares santos. Então hoje, quando nós chegamos na Basílica do Santo Sepulcro, a gente pode ficar meio confuso, mas é uma igreja dentro da outra igreja, mas falava de uma basílica, essa basílica foi destruída, não foi destruída? Bom, é dessa forma. Quem tiver a oportunidade de ir a Jerusalém vai compreender como o lugar da crucifixão de Jesus é muito próximo do lugar do seu sepultamento.
de fato, foi descer daquele grande bloco de pedra, onde Jesus foi crucificado, a entrada da cidade, e o levaram para um jardim que estava construído ali próximo, onde, dentro de algumas dessas grandes pedras, foram escavados túmulos ou sepulcros, dentre os quais um que nunca tinha sido colocado corpo algum. E dentro desse sepulcro foi colocado o corpo de nosso Senhor. Então, a ida das mulheres visitar o túmulo de Jesus, isso para mim foi muito significativo, era percorrer o caminho da dor de nosso Senhor durante a paixão. Não é sem razão que centenas e milhares de pessoas fazem a Via Sacra, caminhando pelas ruas de Jerusalém até a Basílica do Santo Sepulcro. E ali terminam com a visitação aos 2 lugares santos. Muitas vezes, por dificuldade, pela quantidade de peregrinos, a visitação é feita à parte, mas o itinerário leva até lá. O que significa dizer que elas percorreram aquele caminho de dor, percorreram revivendo, como não reviver nesse caminho, sendo um lugar que não chovia. Talvez tenham encontrado pela estrada até as marcas do sangue de nosso Senhor, até passar diante do lugar em que ele foi crucificado, onde talvez ainda tivesse os elementos que foram ou que estiveram presentes ali. Não mais a cruz, porque ela tinha sido provavelmente já retirada por causa da celebração da Páscoa dos judeus, já tivesse sido lançada no fosso. Ou talvez estivesse ainda ali, mas não erguida, colocada por terra, para que se escondesse aquele sinal de morte, aquele sinal de impureza diante dos olhos dos homens. Porque afinal tinham que tirar os condenados por causa da celebração, também o elemento de condenação. Mas seguramente sobre aquele chão ainda havia o sangue do Senhor e, sobretudo, a memória das dores e das palavras desse Senhor. E então elas veem que a pedra foi retirada do sepulcro. Bom, pensar tudo isso, a oportunidade que tive, a única vez na minha vida que fui até lá, ao ver e ao pensar essa sequência de eventos, sempre me tocou muito que aquela corrida que Pedro e João fizeram era uma corrida sobre o caminho do Calvário, sobre o caminho de dor. Era uma corrida passando pelos lugares em que, na Sexta-feira Santa, eles não percorreram por medo, mas apressadamente percorrem esse inteiro caminho quando escutam: o Senhor ressuscitou. O anúncio da ressurreição de Jesus, ou melhor, ele não está no sepulcro, ele ressuscitou. Esse anúncio, roubaram o corpo de Jesus, começa dessa forma, né? Depois eles vão imediatamente até lá e vão ver que Jesus ressuscitou. No dia em que o Senhor sofreu as dores da paixão, por medo ele não estava ali, eles não estavam ali. Mas no dia em que se anunciou a ressurreição de Cristo, eles apressadamente percorreram aquela estrada. Que grande amor de Maria Madalena, que percorreu mais de uma vez esse caminho doloroso. A primeira vez acompanhando as dores e os sofrimentos do Senhor. A segunda vez para encontrar Cristo ressuscitado sem que ela soubesse. E a terceira vez, apressadamente para anunciar a ressurreição. Muitas vezes passaremos pela estrada da cruz em nossas vidas. O seguimento de nosso Senhor nos leva pela estrada do Calvário. Mas vejam, percorreremos muitas vezes essa estrada na nossa vida, mas com 3 experiências e ânimos interiores bem distintos. Que o Senhor nos dê a sua graça para que nós possamos percorrer
não apenas para a alegria do anúncio da ressurreição, mas com um coração contrito e unido às dores do Senhor, como foi o primeiro caminho. Ao mesmo tempo que o Senhor nos conceda a sua graça, para que em outros momentos da nossa vida possamos, em maneira memorial, percorrer passo a passo as dores do Senhor, as dores de seu Calvário, e finalmente possamos chegar ao sinal da sua ressurreição, o sepulcro vazio. O primeiro caminho nos leva à cruz e ao sepulcro. O segundo caminho nos leva através da memória da cruz ao sepulcro vazio. O terceiro caminho nos leva a correr para anunciar o encontro com o ressuscitado. 3 percursos que nos levam a Cristo, com Cristo. 3 percursos que fazemos por Cristo e em Cristo. Continuando a nossa consideração sobre o dia de hoje, a dedicação dessas 2 basílicas remonta historicamente ao ano de 335, quando a Santa Cruz foi exaltada ou novamente apresentada aos fiéis. Encontrada por Santa Helena, como eu expliquei ainda há pouco, ela foi roubada pelos persas e resgatada posteriormente pelo imperador Heráclito. Segundo a antiga tradição, o imperador levou a Santa Cruz sobre as suas costas desde Tiberíades até a cidade de Jerusalém. Um longo caminho, hein? E a entregou ao patriarca Zacarias no dia 3 de maio de 630. Veja, a dedicação das basílicas no 335, com a apresentação da Santa Cruz. Houve o roubo da Santa Cruz pelos persas e depois, séculos mais tarde, o imperador Heráclito consegue conquistar a cruz novamente, e nesse ato devocional faz essa grande peregrinação com a cruz do Senhor, e no dia 3 de maio de 630 a reintroduz na cidade de Jerusalém, junto às basílicas. A partir daí, a festa da exaltação da Santa Cruz passou a ser celebrada também no Ocidente. Tal festividade lembra aos cristãos o triunfo de Jesus, vencedor da morte e ressuscitado pelo poder de Deus. Vai escrever São Cirilo de Jerusalém, por volta do ano 350, um pouco antes, esse é o ano da sua morte. São Cirilo de Jerusalém escreve essas palavras. Ele nasceu no ano 313, quando foi escrito o Edito de Milão, sobre a paz cristã, a conversão do império à fé cristã. Nos anos sucessivos, Santa Helena, como sabemos, encontrou a cruz. Então, São Cirilo de Jerusalém viveu tudo isso durante a sua vida, todos esses eventos. E olha só o que ele escreve por volta do ano 350, pouco antes de sua morte, a respeito da cruz do Senhor. Ele foi realmente crucificado pelos nossos pecados. Quem quiser negá-lo será confundido por este lugar ilustre, por este Gólgota abençoado, onde estamos reunidos precisamente por causa daquele que ali foi crucificado, e pelo madeiro da cruz, que dividido em fragmentos, enche hoje a terra inteira. Então, já nesse período, a cruz estava dividida em fragmentos, ou seja, estava não mais a cruz inteira nas suas partes, mas dividida em 2 partes. Uma ficava no Gólgota, ou seja, o Gólgota é onde tem a pequenina basílica do lugar onde Jesus foi crucificado, e a outra fração junto ao Santo Sepulcro. Ele não foi crucificado pelos seus próprios pecados, continua São Cirilo de Jerusalém, mas para que nós fôssemos libertados dos nossos. Por isso foi desprezado pelos homens e, como homem, esbofeteado. Mas, como Deus, foi reconhecido por toda a criação, pois o sol, ao ver o seu Senhor ultrajado,
afastou-se tremendo, incapaz de suportar tal visão. Olha que leitura poética lindíssima que São Cirilo faz no momento da morte de Jesus na cruz, que uma grande escuridão se fez sobre a terra. São Cirilo usa essas palavras para falar a respeito da dor da criação diante da morte do seu Senhor. Por isso, desprezado pelos homens e como homem esbofeteado, mas como Deus, foi reconhecido por toda a criação. E aí ele usa essa imagem. Pois o sol, ao ver o seu Senhor ultrajado sobre a cruz, afastou-se tremendo, incapaz de suportar tal visão. Lindo! Não nos envergonhemos da cruz de Cristo, caríssimos irmãos. Mesmo que outro a esconda, olha que bonito, né? Mesmo que outro a esconda, tu marca visivelmente em sua fronte, para que os demônios fujam aterrorizados ao verem este sinal régio e sagrado sobre a sua fronte. Faz este sinal quando comeres e beberes, te sentares ou te levantares para caminhar e seguir as estradas da vida, para falares e andares. Enfim, em todos os seus atos, no seu agir e no seu viver, faça esse santo sinal, porque aquele que foi crucificado aqui está no alto dos céus. Foi crucificado por ti e com ti permanece, e por esse sinal sagrado permaneceis unidos. Com efeito, se depois de ter sido crucificado, ele tivesse permanecido no túmulo, teríamos de corar de vergonha. Mas não. Crucificado aqui, no nosso Gólgota, ele subiu da montanha do Oriente, do Monte das Oliveiras, para o céu. Com efeito, tendo descido da nossa terra para as profundezas da morte, subiu de novo para nós e por nós, subiu, enfim, para o céu. Enquanto o Pai o aclamava, dizendo: senta-te, filho meu, à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo debaixo de teus pés. Com essas palavras retiradas de uma das catequeses batismais de São Cirilo de Jerusalém, nós vemos, meus irmãos, imagina esse texto lido diante do Gólgota na visita a Jerusalém, ou seja, na Basílica ad Crucem, ou a Basílica do Martírio, a Basílica do Gólgota, poder ler ali esse texto e meditar sobre essas palavras tão bonitas de São Cirilo de Jerusalém. Bom, nós não temos essa possibilidade de ir lá. Hoje estamos onde estamos. Mas tivemos a oportunidade de ouvir esse texto e de agora repetir esse ato de amor ensinado por São Cirilo de Jerusalém. Senhor, nós consagramos nossa vida, nosso agir, nosso falar, nosso pensar, cada um dos atos que cumprimos nessa vida a Ti, Senhor. E tudo submetemos à autoridade e ao poder sagrado do sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de Santa Helena, pela intercessão de São Cirilo e de todos os santos e santas de Deus, agora, meus irmãos, vamos mais uma vez traçar o sinal da cruz sobre nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Sagrada Cruz de Cristo, resplandecei sobre nós e triunfai sobre o mundo inteiro. Amém.